Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Pedro. Nesta aula, ou melhor, a partir desta aula, nós vamos estudar morfologia. Morfologia é uma parte importante da gramática, cai em todas as provas. Todas as provas apresentam questões de morfologia. E aqui atrás de mim, no quadro branco, você tem a definição do que é morfologia. A palavra morfologia vem do grego morphos, que significa forma. É uma palavra que designa um conceito classificatório, não apenas na gramática, mas também encontraremos em outras ciências. Nós falamos, por exemplo, em morfologia vegetal. Né? Nós, não, os biólogos, falam de morfologia vegetal. Né? Então, você poderia falar até da morfologia animal, porque não, né? A morfologia forma, é a palavra grega. A morfologia, no contexto da gramática, no enquadramento da gramática, é o estudo da estrutura, formação e classificação ou categorização das palavras. Então, eu poderia resumir e dizer que morfologia é o estudo da palavra. E aí eu tenho dois enfoques no estudo da morfologia. Eu estudo a estrutura e a formação, os componentes mínimos da palavra, quer dizer, os morfemas, e suas subdivisões, radical, prefixo, sufixo, desinência, e os processos que nós utilizamos para formar palavras, derivação, composição e outros processos. E a segunda vertente é o estudo da classificação, que é o que nós faremos neste curso a partir desta aula. Tá? Então, veja aqui a definição atrás de mim, né? Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Muito bem. Começamos esse estudo observando aqui esse quadro resumo, e ele vai ajudar a nortear você e perceber o que nós vamos ver ao longo deste curso. Tá? Então, primeiramente, tem o quadro resumo. Na língua portuguesa, nós temos 10 classes gramaticais. Então, nós falamos em 10 categorias gramaticais. Por que eu estou falando lá na língua portuguesa? Porque há algumas línguas que pensam as palavras de forma diferente, que podem ter um número que não tem 10 classes de palavras, um número diferente. Para nós, em língua portuguesa, nós herdamos a gramática das concepções latina e grega, primeiro grega, né? O primeiro gramático é o Dionísio da Crasse, 2 séculos depois de Platão, depois os gramáticos latinos, por fim, ao chegarmos à língua portuguesa. Né? Então, o primeiro gramático da língua portuguesa, tivemos 2 gramáticos, o João de Barros e o Fernão de Oliveira, as primeiras gramáticas da língua portuguesa, ainda, né? Século XV, faz muito tempo, e aí nós herdamos do João de Barros essa classificação que se cristalizou na língua portuguesa. Pois bem, nós vamos então ver aqui, né? Nós temos 10 categorias gramaticais, você já estudou isso na escola, então você não terá grandes novidades nesse curso. O que nós vamos focar principalmente vai ser na hora dos exercícios, para você ver o que você já aprendeu e como esse assunto costuma ser cobrado em provas. Então, nós temos 10 classes. A primeira, nós estudamos nessa ordem, mais ou menos, né? A ordem que ficou consagrada no mundo ocidental. Nós estudamos, embora devêssemos começar pelos verbos, mas nós começamos pelos substantivos. Então, o que é um substantivo? A palavra substantivo vem de substância. Algumas línguas vão chamar o substantivo de nome. E é isso mesmo, substantivo é um nome. É a palavra que você usa para nomear os seres. Sejam eles reais, sejam imaginários.
Tudo aquilo que você nomeia é substantivo. Exemplos, carros, automóvel, José, né? Mas o substantivo não está sozinho. O substantivo vai ser modificado pelo adjetivo. Adjetivo é a palavra que qualifica ou caracteriza os seres. Gordo, magro, leal, inteligente. Entre essas duas classes, o substantivo e o adjetivo, há um deslizamento. E aqui eu estou falando de deslizar, você não vai pensar, pelo amor de Deus, deslizamento de tempo, né? Deslizamento no sentido que você vai de um lugar para outro, né? Então, há algumas palavras que podem, em determinados contextos, ser substantivos, em outros contextos, ser adjetivos. Algumas palavras você pode pensar que elas serão sempre substantivos, a não ser que o falante criativo empregue aquela palavra como um qualificador. Mas, normalmente, algumas palavras serão sempre substantivos, né? E outras serão sempre adjetivos. Não é bom generalizar. Mas, em todo caso, nós temos isso mais ou menos definido, né? Então, o que é um substantivo? A palavra que eu uso para nomear. O substantivo é a palavra que você pode acrescentar um nome e dar uma ideia de tamanho, né? Então, caça, casarão, caça, substantivo, né? Agora, o adjetivo caracteriza o substantivo. Mas, às vezes, alguns substantivos podem ter comportamento de adjetivo e vice-versa, né? Principalmente quando você coloca o artigo na frente, transforma a palavra em substantivo. Nós vamos falar sobre isso posteriormente, né? Então, são as duas classes que nós estudamos no início. Na sequência, nós vamos falar do artigo, que é a palavra que define ou indefine os seres. O adjetivo é o determinante do substantivo. Então, pense o seguinte: o substantivo é uma espécie de planeta. O adjetivo e o artigo são satélites. Eles são palavras que orbitam em torno do substantivo. São satélites do substantivo. Então, o artigo ele não existe sem substantivo. O artigo, enquanto o adjetivo é o modificador, o artigo é o determinante do substantivo. Muito bem, quem exemplo, os azul, são só esses. Os artigos demandam um estudo muito pequeno. Na sequência, o numeral. Aqui no numeral que aparece na minha tabela aparece depois do pronome, né? Então, eu vou falar na ordem que está aqui na tabela. O pronome é a palavra, uma das palavras mais importantes, uma das categorias, será, dentre as categorias gramaticais, uma das mais cobradas em provas. Você pode não ter numa prova questões sobre artigo, sobre numeral, sobre interjeição. Mas você quase sempre terá questões sobre pronome. Porque o pronome é uma categoria gramatical fechada que aparece muito e é importante para a coesão e a coerência textual. Então, o pronome tem uma finalidade importante. Ele substitui ou acompanha o substantivo, indicando uma das três pessoas gramaticais, primeira, segunda ou terceira. Né? Aqui exemplos: eu, tu, ele, nós, eles, nada, este, esta, isso. Né? Isso, por exemplo, é o pronome que aparece muito em texto. Ele, ela, né? Se você diz lá, essa situação, essa é um pronome. Né? Então, o pronome é muito importante. Tá? Sequencialmente, ainda na nossa tabela, nós temos o numeral. O numeral, nós não costumamos dar muita atenção para eles, né? Os numerais são periféricos dentro de textos. É possível você escrever um texto inteiro sem usar um numeral. Então, o numeral é uma classe gramatical e acaba ficando em segundo plano, mas ela é interessante. Ela quantifica os seres. Ela expressa quantidade. Ela expressa uma sequência, uma ordem
designa a ordem numérica. Está muito ligada, então, à matemática. 1, 2, 3, primeiro, segundo, 4, quinto. Né? Então, ela é importante para as ciências exatas. Talvez a classe gramatical mais importante, talvez não, eu diria que a mais importante, é que vai demandar mais tempo no nosso estudo, que é o verbo. O verbo é a classe de palavra variável que indica ação estável ou fenômeno. Os verbos têm a particularidade de, no dicionário, se apresentarem no infinitivo, que é a terminação em R. Então, você não encontrará no dicionário, por exemplo, estudando, estudei, estudou, estudará, estudasse. Você vai encontrar no dicionário, então, somente estudar, que é o definitivo. É a forma básica, o padrão. Tanto que algumas línguas vão chamar, né, o infinitivo de base, né? Então, o infinito, o infinitivo, tá? Então, é isso aí. O inglês, por exemplo, usa, embora se diga infinito, mas é comum também em inglês falar em base form, né? Então, a base form é a forma infinitiva. O inglês tem a vantagem do texto de tipo de existência, né? Mas em português, a nossa base form, quer dizer, a forma básica, o infinitivo, é R. Andar, correr, partir, chover, estar, ver, etc. Os advérbios são uma categoria muito interessante e complexa. Tá? Os advérbios são extremamente complexos. O estudo dos advérbios de forma profunda demanda muito tempo. Os advérbios exprimem circunstâncias e eles também são modificadores, assim como os adjetivos. Só que o adjetivo é modificador do substantivo, enquanto o advérbio ele é um modificador do adjetivo, do verbo e até de outros da sua própria classe. Falaremos disso também oportunamente. Hoje, ontem, sim, não, diariamente. Preposição. A preposição está na categoria dos conectivos. Ela está na categoria dos conectivos, assim como, por exemplo, os pronomes relativos. Por isso que eu disse para vocês que algumas línguas têm um número diferente de classes gramaticais. Ou estuda as classes de português. No português, nós estudamos as classes gramaticais pela ótica da sua variabilidade, que é o que se pede em concursos. Então, você tem a flexão nominal e flexão verbal, por exemplo. Né? Então, os verbos e os nomes são palavras flexionadas. Então, nós estudamos as classes de palavras por esse viés. As classes variáveis, que são aquelas que sofrem flexão de gênero, de número, ou no caso dos verbos, de tempo, modo, número e pessoa. Tá? Agora, essas últimas 4 classes, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição, são classes invariáveis. São classes que não apresentam nenhum tipo de flexão. Tá? Então, é isso. Mas a preposição, a conjunção, alguns advérbios e alguns pronomes têm um papel muito especial, porque eles são conectores. A preposição é um conector entre as palavras. Então, eu posso dizer, vocês me perdoem pela expressão, parece que é um tanto pedante, difícil, mas a preposição é um conector intervocabular. Então, o que eu quero dizer com conector intervocabular? Entre vocabulário. Ele é um entre palavras. Ele não é um conector naturalmente interoracional, como é o caso da conjunção. Ele é um conector intervocabular. Ele liga palavras. Bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Tá? Nasci em tal cidade. Sei lá, eu, Pedro, nasci em Santo André, estado de São Paulo. Então, eu digo, nasci em Santo André.
Eu não vou dizer nasci Santo André. Nasci em. Então, esse em liga o verbo nascer a Santo André, que é o lugar onde eu nasci. Então, é exatamente isso. Ele é um conector intervocabular. A conjunção, por outro lado, é um conector interoracional. Pois é, ele é um conector interoracional. Ou seja, ele liga orações, ele liga frases. Então, a conjunção é difícil pra caramba. Não vou dizer para você que é fácil. É difícil, sim. Então, você tem que estudar muito. É uma das que mais cai em provas e muita gente erra porque não estudou direito. Você está aqui no Elos e vai estudar bastante. Então, você já sabe, eu já estou dando a dica para você. Olha, isso aqui é difícil. Algumas são fáceis. É fácil. Artigo no mês. Pronome, se você pegar o jeito, o pronome que vai te dar mais trabalho é o relativo. Alguns demonstrativos. Tudo bem. Agora, a conjunção é difícil. Eu tenho que estudar. Verbo não é difícil, mas verbo é um estudo muito grande, é numeroso. Né? O verbo é muito assunto. Então, acaba complicando porque é um assunto extenso. Conjunção não é tão extenso, mas é difícil. Então, tem que estudar muito conjunção. Interjeição, moleza, né? Interjeição é a mais simples das classes gramaticais, porque é aquela que expressa sentimentos, emoções, chamamento, e ela está muito próxima da sintaxe, mas assim por ela ter valor de frase. Tá? Então, a conjunção a, ó, ela tem valor de frase. Falaremos da interjeição em outro momento. Como eu disse para vocês, dessas 10 classes, 6 são variáveis. Pronome, siga da ordem da nossa tabela. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo são classes variáveis. Invariáveis, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. É o que nós vamos estudar. Então, nessa aula, que é a nossa aula introdutória do nosso curso de morfologia, nós vamos falar hoje do substantivo. Certo?